bem-vindos de volta ao canal. E hoje eu vou fazer a segunda parte aí da série Papo de Som, tá? Que eu tinha prometido para semana passada, mas acabou que eu não consegui cumprir. Não deu, ficou muito apertado e eu acho que esse episódio precisa de um pouco mais de atenção, né? Então, esse episódio é sobre potência, tá? Eu vou explicar aqui o meu ponto de vista sobre o papel da potência aí nos alto-falantes, tá? E vocês vão entender o porquê que eu falo que potência não é nada, tá? Quando eu falo que potência não é nada, na verdade, eu estou falando que ela não é nem de longe o principal de um sistema de som, tá? Por que isso acontece? Bom, vamos lá. Eu vou fazer aqui uma analogia com os automóveis, tá? Por que você não encontra automóveis saindo de fábrica com 500 cavalos de potência? É porque ficaria muito caro? Não ficaria muito caro. O custo de você produzir um motor aí que gere 500 cavalos de potência não é absurdamente maior do que o custo para você fazer um motor que gere 100 cavalos de potência. Tá? Vários fatores são aí pensados pelos fabricantes quando eles pensam na cavalaria de um motor, tá? Aí a primeira e mais importante, creio eu, que é a relação peso-potência. Tá? O mesmo acontece com os alto-falantes. Por quê? Porque se você tem um alto-falante ou um carro, né? Vou continuar na linha do carro para não embaralhar as coisas. Vamos lá. Se você tem um carro leve e você quer que ele vá de 0 a 100 em, vamos dizer, 10 segundos, você não precisa colocar um motor de 500 cavalos no carro. Tá? Você pode colocar um motor ali de 200 cavalos que vai dar conta do recado. Aí você vai me perguntar, poxa, mas e se eu colocar um motor de 500, 600, 1000 cavalos nesse carro leve? O que vai acontecer é que ele vai distracionar. Você vai perder grande parte daquela energia gerada pelo motor, distracionando o carro, gerando fumaça e não gerando empuxo, tá? Não jogando o seu carro para frente, tá? Então é um desperdício. Você vai ter um motor que fatalmente vai ser maior, né, no seu carro. Se ele não estiver muito bem colocado ali no carro, você vai ter um problema de centro de gravidade maior do que você teria com um motor mais leve. E, ou seja, não é funcional para o carro, não é uma coisa funcional, tá? Então, hoje em dia o que a gente vê são miniaturização dos motores, né? E com turbo, né? Então você consegue uma faixa de potência com um motor mais leve, mais eficiente do ponto de vista de consumo, né? E que atende muito bem as pessoas. Por que eu estou falando isso em um vídeo de som? Bom, porque acontece a mesma coisa com os alto-falantes, tá? Existe uma... Meu Deus! Ô louco! Existe uma faixa de potência em relação ao tamanho do alto-falante, tá? Ah, mas qual é esta faixa de potência? Eu não tenho como te falar, porque eu não sou engenheiro de som, tá? Não sou engenheiro de som. Mas eu diria que, vamos dizer, num alto-falante aí dos anos 70, tá? Com cone de papel, um alto-falante voltado para médio, tá? De 15 polegadas, uma boa faixa de potência, uma
ou a faixa de potência era 50 watts. Se você jogasse mais do que 50 watts, você teria que começar a endurecer a suspensão desse alto-falante. Você precisaria começar a causar empecilhos, tá? Para que essa potência extra não estourasse o alto-falante. Porque vamos entender o seguinte: quando você tem um alto-falante de 1000 watts de potência, seja ele de qual tamanho for, tá? Você tem ali um alto-falante com materiais mais duros, tá? Então você tem um cone mais duro para aguentar. Na verdade, nem um cone, né? Até tem um cone mais duro, sim, mas você vai ter majoritariamente, prioritariamente, na verdade, uma suspensão mais dura, tá? Uma aranha bem mais rígida, tá? E principalmente uma bobina mais grossa, com fios mais grossos, tá? Para poder suportar a quantidade de voltagem que passa ali, de corrente que passa ali, tá? Como você trabalha com alta voltagem, né, a quantidade de energia que passa ali é grande. Tá? E o que eu quero que você entenda é o seguinte, que um alto-falante de 1000 watts, tá, ele vai se movimentar ali, ele vai ter o seu curso. Ele pode até ser um curso maior do que de um alto-falante de 400 watts, ok. Tá? Só que o que eu quero que você entenda é o seguinte: esse curso não se deve à potência, se deve sim ao projeto desse alto-falante. Tá? Mais potência não quer dizer mais curso, não quer dizer mais deslocamento de ar, não quer dizer. Tá? É evidente, tá? Eu não vou nem discutir aqui com vocês, que se você colocar 25 watts, tá, em qualquer alto-falante de 12 ou 15 polegadas, ele não vai nunca, a não ser que ele seja de um material extremamente fino, tá, que vai distorcer pra caramba, chegar na amplitude máxima, tá, no rendimento máximo que aquele cone pode ter, né, deslocar aquela quantidade de ar que aquele cone poderia deslocar. Tá? Então, o que ocorre? Você tem alto-falantes aí com sensibilidades maiores e sensibilidades menores. Tá? Quanto maior a sensibilidade do alto-falante, normalmente menor é a potência. Tá? O que isso quer dizer para você? Ah, vou comprar um alto-falante com sensibilidade lá em cima. Nem sempre. Nem sempre isso é bom, porque o alto-falante com sensibilidade lá em cima, ele normalmente, por ter a suspensão ali um pouco mais mole, tá? Nem sempre ele tem um controle tão bom de, de, de deslocamento, tá? E aí a gente chega no ponto crítico da questão. Por que se usa alta potência em som trio e uma potência um pouquinho reduzida, fica ali na faixa dos 500, 400 watts por alto-falante de grave, né? No som de qualidade. Porque no som de qualidade você usa a caixa selada. E a caixa selada, não sei se vocês sabem, mas o ar que está dentro da caixa selada, que ele está selado lá dentro, né? Preferencialmente, se for uma boa caixa, ele serve de suspensão, ele endurece o curso desse alto-falante, fazendo com que o controle desse alto-falante, né, do deslocamento desse alto-falante, seja muito mais eficiente. Ele serve como um amortecedor desse alto-falante, colocando o cone de volta no lugar bem rápido. Tá? Já numa caixa dutada, que normalmente é utilizado aí nos sons trio, você precisa de um alto-falante que naturalmente seja mais tenha mais controle desse deslocamento, tá? Que é proveniente aí de uma suspensão mais dura e de uma bobina também que seja mais potente, né? Tem um campo
campo magnético mais potente para trazer esse cone mais rápido para o lugar. Tá? Então, assim, você não vai usar um alto-falante de 300 watts num trio, porque você não vai ter o controle ali, você efetivamente não vai ter o desempenho que você quer, entendeu? Então, assim, veja que quando você tem um alto-falante com sensibilidade maior instalado em uma caixa selada, você tem um aproveitamento maior daquela energia, tá? Aquela energia que você está aplicando naquele alto-falante, tá? Se você fosse comparar um alto-falante de 300, né, de 12 polegadas, 300 a 350, enfim, de 12 polegadas, um na caixa selada e um na caixa dutada, você veria que o da caixa selada provavelmente tocaria muito melhor. Não quer dizer mais alto, quer dizer melhor, tá? É muito mais agradável aos ouvidos, certo? Agora, nós podemos comparar dois alto-falantes só com base na potência? Não. A fórmula para você calcular essa potência eu vou deixar aí embaixo. Eu sou péssimo de gravar fórmula, não gosto de gravar fórmula, tá? Mas eu sei que tem na fórmula você joga a sensibilidade, tá, do alto-falante, tem o log de 10, se eu bem me lembro, da potência do alto-falante, e aí você consegue ter um número final em SPL do que aquele alto-falante teoricamente renderia. E aí você consegue comparar dois alto-falantes pelo número de SPL final, tá? Isso em grave, né? Dos dois, tá? Por que SPL? Porque SPL é pressão sonora, tá? Sound Pressure Level, tá? Quando você fala de grave, você está querendo saber de deslocamento de ar, você está querendo saber de pressão sonora. Porrada no peito, traduzindo de uma forma literal, tá? Então, um alto-falante que tenha mais SPL que o outro alto-falante, teoricamente é melhor, porque ele desloca mais ar, tá? É... Existem outros detalhes mais técnicos, né? Então, você precisa saber se esse alto-falante faz barulho de centragem, né? Naturalmente tem alguns alto-falantes que fazem barulho na bobina, né? Mas, a grosso modo, você pode comparar dois alto-falantes sim pelo SPL, tá? Então, note que a grandíssima diferença, resumindo para vocês, para eu não me alongar demais nesse papo de som número 2, a grandíssima diferença entre um alto-falante de 1000 watts e um alto-falante de 500 ou 300 watts está na fabricação dele, tá? Na espessura dos materiais, na maleabilidade dos materiais, tá? Um alto-falante de 1000 watts ele tem que ser mais rígido, tá? Ele vai ser fatalmente mais pesado porque ele vai usar mais cobre na bobina, a bobina vai ser um trambolho, tá? O cone dele possivelmente vai ser mais rígido, tá? A centragem com certeza vai ser muito mais rígida, você praticamente não vai conseguir mexer com a sua mão, o alto-falante, tá, para baixo, você vai ter que fazer uma força bem grande, tá? E em comparação com o alto-falante 300 ou 400 ou 500, enfim, você vai ter ali um alto-falante muito mais maleável, tá? Às vezes nem o cone é tão maleável, como é o caso do 310. O meu 310 é assim, o cone é bem rígido, ele é feito ali, ele tem uma capa de polipropileno sobre um cone de celulose, tá? Então, mas ele tem uma certa movimentação, se você for ali empurrar, você consegue empurrar ele razoavelmente fácil, tá? Então, isso se traduz, voltando aqui para o exemplo dos carros, se você comparasse, por exemplo, sei lá, vamos lá, um carro V8 bacana aí, sei lá, um Camaro antigo,
tá? V8. E vamos dizer, um Corcel Turbo, tá? O que você teria num Camaro antigo, o V8 seria um 1000 watts, né? É um carro grande, com um motor grande, feito para torque, né? Já o Corcelzinho Turbo seria um carro bem menor, com motor bem menor, mas bem mais leve no conjunto total, e ele às vezes até corre mais do que o Camaro, tá? O originalzão lá, V8, sinistro, tá? Então eu quero que vocês tenham isso em mente. O Camaro, ele gasta muito mais combustível, ele é uma barca praticamente, né, para você. É um muscle car, mas é um carro muito grande, né? E não tem lá muito controle de curva, né? Só serve muito na reta. E o Corsazinho a gente sabe que é um carro muito bom de curva, né? Levinho, confortável e que tem ali uma possibilidade de bater de frente com o Camaro se tiver um turbinho bacana ali, uma preparaçãozinha, tá? Então é mais ou menos essa comparação que a gente tem que fazer entre o som de qualidade e o som trio. O som trio ele é toscão, ele é monstro, entendeu? Ele ganha porque tudo é enorme, tudo é gigante, né? Tudo é absurdo. É tudo exagerado. E no som de qualidade não. No som de qualidade você vai ter ali um refino, né? Você vai buscar ali vamos dizer, uma eficiência de todo o seu sistema, inclusive sistema elétrico, sistema, toda a parte de instalação do som, né? Você busca o máximo de eficiência, tá? Ele preza pelo menos é mais, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido esse conceito da potência, tá? De uma maneira fácil. Se vocês não entenderam tão bem quanto eu gostaria que vocês entendessem, se ficou alguma dúvida, por favor, deixem aí nos comentários abaixo que eu faço outro vídeo, tá? E se vocês gostaram, dá o seu like. Se gostou mais ainda, compartilhe o vídeo. Se não está inscrito, se inscreva no canal, tá? A gente se vê no próximo Papo de Som. Valeu!